Aoba. Aí tem coragem, viu? Presta atenção. E aí, galera, beleza? Vamos começar então com uma aula de Era Vargas. Começaremos com a chegada de Vargas ao poder. Para isso a gente precisa entender a política na década de 1920. E vai ser muito importante a política na década de 20 para a gente entender isso daqui. Se liga. Existiam, senhores, algumas crises nas relações entre as oligarquias de São Paulo e Minas Gerais. Essa crise ela começa a acontecer porque no ano de 1920 começam os primeiros sinais do que será a crise de 1929, que também vai ser importante para a gente, diga-se de passagem. Washington Luiz era presidente nesse momento e ele deveria indicar a presidência, né, o candidato do Washington Luiz à presidência deveria ser Antônio Carlos. Mas ele vai indicar um outro cara, um cidadão chamado Júlio Prestes. Júlio Prestes, ele era da oligarquia de São Paulo. Senhores, o fato de um paulista indicar um outro paulista significava também que a política do café com leite ela estaria rompida. A oligarquia mineira ela vai se juntar à Aliança Liberal, que era uma aliança principalmente entre as oligarquias do Rio Grande do Sul e da Paraíba, e vão lançar Getúlio Vargas como candidato. Getúlio Vargas será lançado como candidato contra Júlio Prestes. E a Aliança Liberal ela buscava também melhorias para a indústria, o que lhes dava apoio dos setores urbanos. Ou seja, o pessoal aí da chapa do Getúlio Vargas, eles não eram tão ligados à política do café com leite e muito menos ao setor mais agrícola do Brasil. A agroexportação, aqui no caso do café, não era uma grande prioridade da Aliança Liberal, já que não havia uma produção cafeeira muito grande nesses estados. Vão acontecer várias manifestações durante os comícios aí da Aliança Liberal. Nessa imagem, vocês podem perceber pessoas, claro, a gente está falando do ano de 1929, mas você vê aí pessoas, em sua maioria homens, andando pelas ruas em comício, né, para o Getúlio Vargas. Havia nesse momento um embate muito claro entre a parcela mais ligada à zona rural do Brasil e a parcela mais ligada aos setores urbanos. Até esse momento, o dinheiro estava na zona rural. É um pouco diferente de hoje, que o dinheiro está mais nos setores urbanos. Então, esse embate entre urbano e rural, ele era muito forte nesse contexto. E então chegam as eleições de 1929. Foi uma eleição difícil. Mas, embora o Getúlio Vargas tivesse um sucesso massivo, né, nos seus comícios, a vitória foi de Júlio Prestes. Mas haviam várias evidências de fraude, como eram muito comuns nesse período da história. Dentro das eleições do Júlio Prestes, parecia que o Júlio Prestes havia ganhado meio que na roubalheira. Isso não pegou bem para ninguém. Vários setores da sociedade vão acabar defendendo o uso de armas para tomar o poder. A gente chama isso de tenentes civis.
Era um pessoal que achava que o Getúlio Vargas ele deveria tomar o poder através das armas. A situação vai começar a ficar cada vez mais tensa, porque a Aliança Liberal não aceitou perder. E haviam graves evidências de que haveriam tido fraudes na eleição. Além disso, o próprio Getúlio Vargas tinha um comportamento meio estranho com relação a isso. Depois foi se descobrir que o Getúlio Vargas ele havia sido contatado pelo Washington Luiz e haviam prometido para ele algumas vantagens políticas caso o Getúlio Vargas não desse muito trabalho durante a eleição. Mas, ao mesmo tempo, a quantidade de oligarquias e de estados que apoiavam o Getúlio Vargas era muito grande. São Paulo ficou praticamente sozinho nesse momento, nessa eleição. E é aí que nós chegamos à Revolução de 1930. A corrida eleitoral ela tinha chegado ao fim, Vargas foi derrotado, mesmo que sobre fraude, e aconteceu um fato estranho. Um fato que levantou várias suspeitas no Brasil. No dia 26 de julho de 1930, o vice-presidente da chapa de Vargas, um cara chamado João Pessoa, ele vai ser assassinado na Paraíba. Uma parte significativa da população vai pensar que havia acontecido aí um crime político, né, contra a audácia de desafiarem as oligarquias. Ou seja, uma parte significativa da população vai achar que o Vargas, vai achar que o João Pessoa tinha morrido por ser vice do Vargas. A história não é bem essa. O João Pessoa foi vítima de um crime passional. Ele foi pego na cama com uma mulher que era casada. E o marido dessa mulher, que pegou os dois na cama, acabou matando o João Pessoa. Só que a população não sabia disso. Então vai começar a haver uma grande comoção para que Vargas tomasse o poder pela força. Notem bem, o Vargas já tinha aí uma certa parte da população que achava antes desse crime que o Vargas deveria tomar o poder à força. Agora a coisa vai ficar muito, mas muito mais séria. Aqui para vocês verem é uma foto do Getúlio Vargas e o cartaz de propaganda de Getúlio Vargas para a eleição. No Paraná, o Vargas vai começar a movimentar os seus apoiadores, porque ele via agora que tinha uma chance muito grande dele poder tomar o poder. Os militares do Rio de Janeiro começam a pressionar o Washington Luiz. Em várias cidades, o apoio de Vargas começa a aumentar exponencialmente e o Washington Luiz será deposto no dia 24 de outubro de 1930. No dia 3 de novembro, começa o governo provisório de Vargas. E isso deveria ser, mas não foi de verdade, o fim da República Oligárquica. Por hoje é só. Tchau, obrigado!